Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 25 de outubro, a gente iniciou a semana com uma desvalorização de 0,08 para o nosso Ibovespa. Se a gente olhar aqui o gráfico diário do índice, a gente encontrou um candle hoje que teve o que, pessoal? Teve uma sombra superior, ou seja, o nosso mercado foi o que? Foi segurado, porque a gente teve uma evolução positiva e ao longo do dia a gente foi perdendo força desse movimento. Então pessoal, o que significa isso? Isso denota venda. E dá uma olhada aqui como é que foi o comportamento das corretoras estrangeiras por parte aí desses players que a gente acompanha. Vendedor. Eles venderam o nosso mercado futuro e venderam o nosso à vista para os ativos do Ibovespa. Eles até compraram todos os ativos negociados na Bovespa, o saldo ficou positivo. Mas o net aqui no nosso mercado ficou negativo. E o que aconteceu hoje em relação às bolsas americanas? A gente descolou também, só que hoje negativamente. Ou seja, prenderam o nosso mercado no pregão de hoje. A moeda americana teve mais um dia de desvalorização e eles atuaram numa ponta vendedora, conforme vocês estão acompanhando também aí a evolução dos contratos diários do Ibovespa e do dólar. Se a gente verificar aquela pressão intradiária do nosso mercado à vista e o mercado futuro, o que eles fizeram hoje, pessoal? Ponta compradora no início do pregão do nosso Ibovespa futuro, acumularam nas duas primeiras horas quase 40 milhões de reais. A gente teve uma evolução aqui de 650 pontos. Depois, na terceira hora do pregão de hoje, a gente recuou 240 pontos. E eles venderam praticamente quase tudo que eles tinham comprado. Viu como é que é a expertise desse tipo de investidor? Quando subiu 650, compraram 40. Bastou cair 240 dos 650 iniciais que eles fizeram o quê? Venderam praticamente toda aquela remessa. Depois voltaram uma ponta compradora para o nosso mercado, que foi até 4 horas da tarde. E olha que interessante, pessoal. 4 horas da tarde também, eles estavam fazendo pressão de venda no nosso mercado o quê? No nosso mercado à vista. E no final do pregão, essas duas últimas horas, o que a gente começou a ter aqui? Pressão de venda no futuro. Inclusive na última hora do pregão, eles passaram de 40 positivo para 22 milhões de reais de ponta vendedora. E lembra que a gente sempre comenta com vocês, o mercado à vista não tem vencimento, o mercado futuro tem vencimento, são contratos que têm data de validade. Então, qual que é a pressão que o fluxo sentiu? Foi a pressão vendedora do nosso mercado futuro. Então, essa pressão básica de vendas que eles tiveram no nosso mercado hoje ajudou a que o nosso mercado não acompanhasse os principais índices, principalmente aí as bolsas americanas que costumam guiar aí os principais mercados pelo mundo. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui naquela evolução intradiária dos contratos, só para a gente comentar com vocês rapidamente. Como vocês já viram, essa projeção do nosso contrato futuro do Ibovespa, eles tiveram uma projeção de ganho de 160 pontos em relação ao preço médio, deu um pouco mais de 50 mil reais, porque o volume foi baixo. Em relação ao dólar, pessoal, eles tiveram uma projeção de lucro de 6,5 pontos em relação ao preço médio. Eles até começaram o dia com uma ponta compradora. Na segunda hora de pregão, eles inverteram de 1 milhão e 600 de ponta compradora para 3 milhões e 600 de ponta vendedora, ajudando a calçar essa movimentação de queda para a moeda americana. Pessoal, dá uma olhada aqui nesse nível de preços, 3.128. A gente ficou praticamente quase todo o pregão nesse nível de preços. Inclusive de 3 horas para frente, praticamente nesse nível de preços. 3.126,5 com 3.127,5. Em base de fechamento horário, praticamente a gente não andou nas 3 horas finais no dólar do pregão de hoje. E eles, na hora final, voltaram novamente a uma ponta vendedora. Se a gente dá uma olhadinha aqui na base diária dos contratos, olha o que eles estão fazendo aqui para a moeda americana, pessoal. Vendas Futebol Clube. Já estão acumulando aqui 31 milhões de reais para esse contrato, que vai ter somente mais 4 dias de liquidez para o nosso mercado. E a gente já tem aí uma queda expressiva em relação àquele topo lá que a gente fez em 3,28 e a gente já está trabalhando com 13,12. Ou seja, 160 pontos de queda para a moeda americana nesse contrato X que vai vencer agora no final do mês. E para o Ibovespa futuro, a gente ficou praticamente no 0 a 0. A variação positiva de 20 pontos hoje contrastou com aquela pressão de venda que eles fizeram praticamente no nosso final do pregão de hoje. Então, eles ainda estão acumulando no contrato 1,5 bilhão de ponta vendedora. Só que hoje eles não ajudaram a empurrar mais o nosso índice para cima. Se não tiver fluxo por parte desses participantes, realmente fica mais difícil para o nosso índice poder andar. Se a gente dá uma olhada aqui nos nossos ativos, olha que interessante. Ponta compradora hoje, o carro-chefe, ações preferenciais de Petrobras. E ações ordinárias como carro-chefe de vendas. Viu como é que é interessante, pessoal? Fizeram aí
um tipo de operação long and short nos ativos da companhia. A ação preferencial que eles atuaram na ponta compradora, quase 1,4 de valorização. E na ação ordinária, 0,3 de variação positiva. Variação média nos ativos que eles atuaram na ponta compradora, 0,13 e na ponta vendedora, 0,04. Ou seja, mesmo no pregão bem próximo da estabilidade, eles conseguiram aqui auferir lucros nos ativos que eles atuaram na ponta compradora e na ponta vendedora para o nosso mercado à vista. No mercado de opções, projeção de lucro para as opções de Petrobras e prejuízo aí para as opções de Vale. No caso de Petrobras, pessoal, dá uma olhada aqui como é que ficou o nosso quadro. Essa ponta de Petrobras, os ativos que eles atuaram aqui na ponta compradora, eles tiveram o quê? Uma projeção de lucro, inclusive maior do que a projeção de prejuízo aqui que eles tiveram aqui na ponta vendedora. Por isso que a gente conseguiu aí ter uma certa projeção de lucro aí para o nosso mercado. Por quê? Porque inclusive o volume vendedor foi maior. No caso de Vale não, eles tiveram lucro na ponta compradora, a K20 aqui como o carro-chefe de compras por parte deles, só que na ponta vendedora eles venderam com um volume bem maior e eles tiveram aqui uma projeção de prejuízo que não deu para compensar com esse volume comprador por parte das corretoras estrangeiras. Pessoal, conseguiram perceber o que é a pressão de fluxo aí desse capital externo que eles fazem nos nossos ativos? A gente exatamente teve mais um dia que seguraram o nosso Ibovespa. E as bolsas americanas trabalharam aí basicamente com um dia positivo. Vamos ficar bem atento no pregão de amanhã. Amanhã a gente volta com giro rápido, mais ou menos na metade do pregão. Eu convido a vocês a poderem assistir, porque vocês vão ficar por dentro das pressões de preços que eles estão fazendo aí nos nossos ativos. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até amanhã.